Boa tarde, eu sou a professora Adriana, do Departamento de Medicina Tropical, e nós vamos continuar o curso de antimicrobianos, né? E a aula de hoje é para abordar o grupo dos beta-lactâmicos. Eles representam um grupo muito grande, com uma vasta linha de antibióticos. Então, assim, o intuito não é que vocês assimilem tudo, mas que vocês tenham uma noção e vocês vão poder se aprofundar na leitura individual, para poder aprender mais sobre o tema. Então, as penicilinas são os primeiros beta-lactâmicos que foram descobertos. Em seguida vieram os inibidores de beta-lactamase e depois cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenêmicos. Então, nós vamos fazer essa linha de antimicrobianos para poder aprender como que se dá o uso clínico deles. Quais as características gerais principais desse grupo? É a presença do grupamento químico denominado anel beta-lactâmico. Esse anel, a gente pode ver ele aqui representado. Esse grupamento químico estará em todas as drogas representadas pelos beta-lactâmicos. Elas têm característica também de serem bactericidas. Por quê? Ele destrói a formação da parede celular bacteriana. Então, a bactéria não tem como existir, sobreviver sem parede celular. Lembrando que naqueles micro-organismos como o micoplasma, clamídia, que não tem parede celular bacteriana propriamente dita, eu não vou usar beta-lactâmico em forma alguma. E efeitos adversos da droga são principalmente relacionados com efeitos de hipersensibilidade. Aqui o anel beta-lactâmico, como nós já passamos, e aqui a parede celular de duas bactérias, uma gram-positiva e uma gram-negativa. Então aqui você vai ter a ação do antibiótico quebrando essa parede celular e impedindo que essa bactéria se replique. Dentre os efeitos adversos principais, nós temos as reações de hipersensibilidade, onde predomina o racho cutâneo, né? Quando você tem uma reação alérgica medicamentosa, o antibiótico beta-lactâmico pode ser imputado. Não só na fase aguda, quando você acaba de começar a droga, mas ela pode acontecer no 10º, 14º dia de antimicrobiano. Isso é comum nas meningites, quando a gente trata com ceftriaxone, que é uma cefalosporina de terceira geração, e isso pode acontecer. Outro efeito comum nesses grupos são as flebites, que estão relacionadas principalmente com a infusão rápida do medicamento. Eosinofilia ao longo do tratamento também não é incomum. E febre. Febre pelo antimicrobiano exige uma certa coragem do médico para suspender o antibiótico e afirmar que a febre era causada pelo antibiótico. Mas normalmente eu sempre digo, para você assumir essa conduta, você tem que ter certeza que o paciente está clinicamente melhor, que respondeu à terapia, que os parâmetros laboratoriais indicam melhora, e aí você pode pagar para ver e suspender o antibiótico. Outras reações relacionadas com o sistema imunológico, né, de hipersensibilidade, seria a doença do soro, nefrite intersticial e a própria reação anafilática, né? Então tem muitos que não tomam penicilina benzatínica, que é vulgarmente o nome comercial de benzetacil, eles acham que teve uma reação, um eritemazinho ao usar uma benzetacil que nunca mais vai poder usar. Mas isso não contraindicaria as próximas drogas, a não ser que fosse uma reação alérgica mais grave e, se houve uma anafilaxia de fato, não se deve prescrever mais a droga. Outros efeitos comuns são os gastrointestinais, dentre eles náuseas, vômitos, diarreia, que vocês vão encontrar na maioria das bulas de antimicrobianos. Dentre as penicilinas. Então, as penicilinas foram as precursoras, né, dos beta-lactâmicos, descobertas acidentalmente através da detecção de que um fungo, denominado Penicillium crisógeno, uma colônia desses fungos, ele inibiu o crescimento de Staphylococcus aureus. Então, a partir daí foi descrito o surgimento da penicilina, que teve uma importância mundial, porque tratava-se tudo com penicilina e, na maioria das vezes, com sucesso. E dentre elas nós temos penicilina cristalina, procaína, benzatina e penicilina V.
Há uma diferença entre as penicilinas, né? Entre essas penicilinas, principalmente por conta de eliminação. Então, e em relação ao espectro, o espectro delas é comum. E aqui nós vemos uma gama de bactérias, né? Mas na maioria das vezes, nem todas hoje respondem mais à penicilina, por conta da resistência que foi acontecendo ao longo dos anos. Então, o Streptococcus pneumoniae, que nós temos um asterisco aqui, a Neisseria gonorrhoeae, por exemplo, Neisseria gonorrhoeae você não trata mais com penicilina benzatínica, né? A benzetacil. Você já tem outras alternativas e a recomendação ministerial hoje em dia já é de fazer uma cefalosporina de terceira geração, porque até a quinolona, que era uma droga de escolha, você já tem resistência. O pneumococo, nos Estados Unidos já tem uma elevada resistência, então você não vê como droga de primeira linha penicilina na literatura americana. Mas no nosso contexto, que nós temos em torno de 15 a 20% de resistência do pneumococo, a gente pode ainda se valer da penicilina. Outras doenças, a sífilis, né, que você pode tratar ainda com a penicilina, a leptospirose, droga de primeira linha, a actinomicose, que é uma doença causada por uma bactéria, né, que o nome faz pensar que é uma micose, mas é uma bactéria anaeróbia facultativa. Então, para essas doenças, as penicilinas são drogas de primeira linha. Então, as indicações. A penicilina cristalina, qual a diferença dela das demais? Ela tem uma eliminação, uma propagação rápida com níveis séricos bastante elevados. Então, eu teria que repetir as doses de 4 em 4 horas. Se eu preciso repetir a dose de 4 em 4 horas, eu tenho que fazer essa droga endovenosa, né? Então, ela é indicada para infecções mais graves, entre as quais meningite, porque ela atravessa a barreira hematoencefálica inflamada, a pneumonia pneumocócica, reconhecendo-se no contexto que você vive se a resistência não é alta. Leptospirose também é uma indicação de primeira linha. A penicilina procaína, a ligação com essa procaína vai fazer com que a eliminação da droga seja mais lenta. Então, eu vou ter nível sérico menor e a administração dela é a cada 24 horas. Então, eu vou ter que usar em casos mais leves. Essa é uma droga que está, hoje em dia, muito pouco utilizada. Mas você pode usar para tratamento de amigdalites, de uma erisipela, um quadro mais leve. E a penicilina benzatina, que hoje é ainda muito empregada, é droga de primeira escolha para amigdalite streptocócica, para impetigo streptococcus, e é primeira escolha para tratamento da sífilis primária, secundária e terciária, excluindo neurosífilis e sífilis oftálmica, que seria necessário penicilina cristalina para atingir nível sérico suficiente, porque a benzatina, ela se liga à penicilina e faz com que ela seja eliminada em torno de 21 a 28 dias. Então, você vai ter um efeito prolongado, mas com níveis séricos baixos. E a penicilina V, que você tem administração oral, mas que hoje é pouco utilizada pela falta de comodidade posológica. Isoxazolilpedicilinas. Seria no nosso meio representado pela oxacilina, e vocês vão ver muito escrito nos livros meticilina, mas no Brasil nós não temos meticilina, temos a oxacilina. A oxacilina surgiu principalmente pela resistência que surgiu do estáfilo em relação à penicilina. E a partir daí foram estudadas novas drogas e a oxacilina surgiu. Então ela foi criada por conta do Staphylococcus aureus. E até hoje o que a gente tem de melhor para o Staphylococcus aureus, que nós chamamos de meticilina sensível ou oxacilina sensível, ela é o que nós temos de melhor. O espectro de ação. Staphylococcus aureus, basicamente. Quando você põe Staphylo epidermidis ou Staphylococcus coagulase negativa, que é um grupo maior, né, não deveria mais se usar oxacilina. Por quê? Você tem em torno de 90% de resistência para esse grupo. E Streptococcus, ela tinha ação, mas hoje a resistência também é muito alta. Então, a oxacilina vai ser reservada para o Staphylococcus aureus. As indicações clínicas, então, da oxacilina. A administração dela é só endovenosa. Então, eu só vou poder utilizá-la em infecções graves por estafilococcacilina sensível, né? E entre elas, você pode ter a meningite estafilococcus, uma pneumonia estafilococcus, a celulite, sepse, artrite séptica e osteomielite. Você pode usar essa droga. Depois vieram os grupos das aminopenicilinas, representadas para nós em ampicilina e amoxicilina.
O diferencial dessas drogas é que ela vai melhorar um pouco o espectro para os gram-negativos, ampliando para Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Listeria monocytogenes, né, uma aplicação hoje ainda importante no caso da ampicilina. No entanto, o hemófilo, Shigella, Salmonella e E. coli, que estão aqui frisados, nós já temos uma resistência muito alta. Então, a tendência é não se usar ampicilina para tratar esse tipo de bactéria, a não ser a Listeria, o Streptococcus e Enterococcus, esses 3 primeiros, para as quais ela ainda é droga de primeira linha. Então, as indicações clínicas, principalmente sepsis neonatal, onde você tem que lembrar de cobrir a Listeria monocytogenes, infecções por enterococcus, que sejam sensíveis, né, à ampicilina, e o que você pode fazer para melhorar a ação da ampicilina e da amoxicilina? Associar um inibidor de beta-lactamase, que vai vai combater aquela resistência que eu tive aos gram-negativos que nós citamos antes. Então, quando eu associo a ampicilina ao Subactam, que é um inibidor de beta-lactamase, eu vou ter uma melhor ação contra hemófilos, moraxella, e aí sim eu vou poder usar com mais segurança essa droga para tratamento de otites, sinusites. E uma exceção à regra aqui, porque o Subactam, sendo um inibidor de beta-lactamase, ele não tem uma ação antibacteriana, mas há uma exceção, ele tem ação antibacteriana específica para o Acinetobacter. E para quem tem vivido no hospital e observa, sabe que o Acinetobacter baumannii é um grande vilão nas infecções hospitalares, né, ou relacionadas à assistência à saúde. Então, ela também é uma alternativa para o Acinetobacter. A amoxicilina, que é a prima da ampicilina, o que ela tem de melhor em relação à ampicilina? A absorção oral bem melhor. Você tem uma biodisponibilidade bem maior. A ampicilina, você perde muito ela nas fezes, com eliminação fecal. Então, você perde muita droga e fica com pouco nível sérico. E a amoxicilina, quando você faz pela via oral, você tem muito mais efetividade, por conta de ter mais droga disponível, né? Então, ela vai ter ação contra o Streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza, moraxella, catarrales e para essas demais, se o germe não tiver desenvolvido resistência. E ressaltar que o Staphylo aureus, a amoxicilina, hoje em dia já não funciona. Por quê? Porque aquele Staphylo aureus que é sensível à penicilina, ele já teve a produção de beta-lactamase. Penicililase em si, o nome dessa beta-lactamase. Então, a amoxicilina, penicilina, não serve para tratar Staphylococcus aureus hoje. E aqui as indicações da amoxicilina seriam as mesmas da ampicilina, com maior sucesso quando eu for utilizar a via oral. Inibidores de beta-lactamase. Então, eles não são propriamente antibióticos. São enzimas que vão se associar ao antibiótico e melhorar a sua ação bacteriana. Por quê? Porque eles impedem a resistência mediada pelas beta-lactamases. Então, nós temos o Subactam, o clavulanato, que é associado à amoxicilina, e tem o Subactam também associado à amoxicilina. Lembrando que o Subactam tem a sua ação isoladamente sobre o Acinetobacter. Espectro de ação. Quando eu associo inibidores de beta-lactamase, eu até citei isso quando eu falei da ampicilina, eu consigo ampliar a cobertura para anaeróbios e gram-negativos. Então, se eu tiver uma infecção por anaeróbios sabidamente e quero garantir cobertura para anaeróbios, a amoxicilina clavulanato seria uma droga bem interessante. Ela me garantiria isso. Carboxipenicilinas. São penicilinas de largo espectro. O que seria largo espectro? Ela tem potencial de pegar muito mais bactéria do que aquelas penicilinas iniciais. Então, a primeira que foi utilizada é a ticarcilina clavulanato, que não é disponível no Brasil. Então, nós não vamos nos deter a ela. O espectro de ação da carboxipenicilina são Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Proteus e gram-negativos, principalmente. As indicações, infecções graves por esses germes, né, levando a pneumonia, sepsis, peritonite. Ureidopenicilinas, essa tem mais relevância para nós porque nós dispomos dessa droga. Então, a piperacilina tazobactam é a droga principal desse grupo. Ela é caracterizada como uma penicilina de amplo espectro e ela vai contemplar Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, enterobactérias resistentes, às vezes a beta-lactamases, né, Serratia, Proteus
e ela tem a vantagem de ter uma ação anaerobicida. Lembrando, é vantagem quando eu penso que a minha infecção tem anaeróbio envolvido. Mas se eu tenho, por exemplo, uma infecção urinária, cujo anaeróbio é um agente improvável, eu devo utilizar outras drogas que preservem e não venha destruir minha microbiota de anaeróbios. Então, nas indicações da piperacillina tazobactam, nas pneumonias associadas à assistência da saúde, principalmente quando eu quero cobrir anaeróbio, né, no caso das pneumonias aspirativas, na sepse abdominal, onde as principais causas de sepse abdominal são os gram-negativos e os anaeróbios, nas infecções de pele, partes moles e ósseas. Quando? Nem sempre. Por quê? Infecções de pele são causadas principalmente por gram-positivos, mas no caso, por que eu citei partes moles e ósseas? Porque no pé diabético, você tem um componente muito polimicrobiano, principalmente naqueles pacientes que chegam para nós com a doença mais avançada. Então, você já tem nessas infecções gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. E pseudomonas pode estar envolvida. Então, aqui seria interessante a piperacillina tazobactam, porque eu contemplaria todos esses germes. Então, das penicilinas nós passamos rapidamente, lembrando da relevância que ela teve na história, mas que hoje elas estão mais restritas, né, às meningites meningocócicas e principalmente a sífilis, leptospirose. E agora vamos dar entrada às cefalosporinas. As cefalosporinas são drogas de muita importância. Por quê? Porque elas são drogas com uma diversidade de espectro imensa e essas diferenças fazem com que elas foram divididas, né, em gerações. Cefalosporina de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. A vantagem da cefalosporina em relação às penicilinas é que a toxicidade dela é bem menor. Então, eu tenho muito mais segurança de administração da droga. E elas também têm ótima penetração tecidual. Dentro desse grupo, as cefalosporinas de terceira, quarta geração têm uma ótima penetração no sistema nervoso, nas meninges inflamadas. Então, faz um diferencial também nesse grupo, diferente do que a gente tem nas cefalosporinas de primeira e segunda geração. Agora, toda essa relevância dela faz com que o uso também seja muito indiscriminado. Então, nós temos elevados índices de prescrição inadvertida de cefalosporina. Então, desde o cirurgião na profilaxia cirúrgica, até alguém tratando uma sepse abdominal, você tem pessoas tratando com cefalosporina. Então, a gente tem que ter rigor para que não se faça esse uso irracional, para que lá na frente nós não tenhamos que ter casos com infecções que você não tem mais antibiótico para lançar mão, por conta da indução de resistência, com esse uso inadvertido. Então, na classificação, o que eu gosto de apontar? Aqui eu pus gram-positivo, gram-negativo. Então, vamos pensar numa escala. Primeira geração, são as cefalosporinas que vão ter boa ação para gram-positivos. Então, sempre que eu pensar que eu preciso matar mais um Staphylococcus aureus, um Streptococcus, eu vou pensar em cefalosporina de primeira geração. O que a segunda geração propõe? Propõe uma melhor ação contra gram-negativos e mantendo a ação contra gram-positivos, não tão boa quanto a de primeira geração. Então, eu vou ter uma coisa assim, no meio do caminho de uma pedra, né? Eu pego o gram-positivo e pego o gram-negativo. Não todos os gram-negativos, principalmente aqueles envolvidos em infecções do trato respiratório, como Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Já nas cefalosporinas de terceira geração, o que eu vou ter? Um ganho importante para gram-negativos. Então, aqui eu contemplo muitos gram-negativos. E tem uma exceção, que sempre há, que é o Streptococcus pneumoniae. Já a cefalosporina de terceira geração vão contemplar o pneumococo bem melhor do que a cefalosporina de primeira geração. Mas ela tem um ganho para os gram-negativos. E as cefalosporinas de quarta geração vão ser melhores do que as de terceira para os gram-negativos, mas com a vantagem de manter a ação contra gram-positivos, assim como as de primeira geração. Então, ela vai de positivo a negativo, contemplando todo mundo, e não vai pegar anaeróbio. Quinta geração, são as mais recentes cefalosporinas, representadas pelo ceftalorine
e a vantagem dela vai ser a sua ação sobre o Staphylometicillina resistente, que é resistente à oxacilina por mecanismo de alteração na PBP, na proteína ligadora de penicilina. Então, ela tem ação contra o MRSA, contra o pneumococo resistente e sobre alguns gram-negativos. Mas ela foi licenciada nos Estados Unidos principalmente porque para casos de pneumonia e infecção de pele e partes moles, porque eles têm muita pneumonia por pneumococo resistente e muitas infecções de pele pelo CA-MRSA, que é o MRSA da comunidade. Então aqui, as cefalosporinas de primeira geração, aquelas que você vai usar em via ambulatorial. A de via oral, nós temos a cefalexina e o cefadroxil. O que vai diferenciar principalmente essas drogas? Meia-vida. Quando eu uso a cefalexina, eu vou ter que usar 500 mg de 6 em 6 horas. Quando eu uso o cefadroxil, ele tem uma meia-vida mais longa, eu vou poder administrar 500 mg de 12 em 12 horas. Infecções mais graves, uma celulite mais importante, 1 grama de 12 em 12. As demais, cefalotina e cefazolina, são cefalosporinas de administração parenteral. Então, eu tenho que usar com o paciente hospitalizado. Tem a diferença também da meia-vida. Então, você pode fazer a analogia, que cefalexina com cefadroxil tem diferença em meia-vida, e aqui cefalotina e cefazolina também. Então, cefalotina tem uma meia-vida menor, a administração vai ser de 6 em 6 horas. E cefazolina, uma meia-vida maior, a administração de 8 em 8 horas. E a cefazolina é uma droga mais cara. E como ela tem uma meia-vida maior, a gente reserva ela mais para profilaxia cirúrgica e prefere a cefalotina pelo menor custo para os tratamentos. Então, de primeira geração, o espectro de ação. Ela vai cobrir streptococcus, basicamente, estafilococcus e gram-negativos, que eu costumo dizer gram-negativos do bem. O que seria? É uma Escherichia coli da comunidade. Quando você tem uma criança com uma infecção do trato urinário, uma gestante, você poderia lançar a mão de uma cefalexina. Mas você tem que ter convicção que esse caso não é um caso grave. Por quê? Só se você tiver um antibiograma para administrar com segurança. Mas quando o caso é grave, eu não posso fazer uma terapia empírica para garantir gram-negativos com uma cefalosporina de primeira. O forte da cefalosporina de primeira são os gram-positivos. Cefalexina versus cefadroxil, a mesma ação. E vão ter ações nas infecções de pele e partes moles e nas infecções do trato urinário comunitárias, principalmente em crianças e gestantes. E naquelas pessoas que não são institucionalizadas, né, e que não têm hábito de ficar tomando antimicrobiano por conta própria. Dentre as cefalosporinas de primeira geração de uso EV, a cefazolina e a cefalotina, como eu já disse. O espectro de ação vai ser completamente igual àquelas que nós citamos por via oral, mas qual que vai ser a diferença? Eu vou usar infecções mais graves, mais complicadas, porque o paciente vai estar internado. Então, assim, infecções urinárias não complicadas, mas que requeram hospitalização, infecções estafilocóccicas adquiridas na comunidade, então pneumonia estafilocócica, osteomielite aguda, sepse por estafilometicilina sensível, eu posso usar. E a profilaxia cirúrgica, a droga de primeira linha, primeira escolha é a cefazolina. Por quê? Porque se eu tenho uma meia-vida maior, eu posso manter a profilaxia sem ter que ficar repetindo várias vezes no intraoperatório. Se eu usasse cefalotina no intraoperatório, eu teria que repetir a dose, que a gente chama de repique, com 2 horas de cirurgia. Quando eu utilizo a cefazolina, eu posso administrar a cada 4 horas. Então, como a maioria das cirurgias acabam ocorrendo com menos de 4 horas, então a cefazolina fica sendo a melhor opção. Então, dentre as cefalosporinas, agora nós vamos partir para o grupo de segunda geração. Quais as drogas disponíveis? Por via oral, nós temos a acetilcefuroxima e o cefaclor. Pela via parenteral, o cefuroxime. E as cefamicinas, que são classificadas junto com a cefalosporina de segunda, mas na verdade são chamadas de falsas cefalosporinas. Por quê? Porque elas não são quimicamente iguais, elas são similares, mas têm uma diferença. E elas são uma pessoa estranha nesse grupo. E o espectro dela vai diferir daquilo que a gente apresentou naquele quadro. O espectro da cefamicina vai ser principalmente gram-negativos e anaeróbios, diferente das demais, que a gente teria um espectro para gram-positivo e um pouco de gram-negativo do trato respiratório.
Então, isso já foi dito. Então, as indicações para pneumonias, infecções do trato urinário, colecistites, amigdalites, sinusites, otites e infecções de pele e partes moles, quando eu queira garantir mais uma cobertura para gram-negativos, além do Staphylococcus aureus e o Streptococcus. Então, as cefalosporinas de segunda geração, né, que dentro delas, o cefoxitin, aquela cefalosporina falsa, né, ela foi extraída a partir do Streptomyces e é um derivado da cefamicina. E ela é uma droga que só tem por via parenteral. Ela tem um espectro de ação, como eu disse, para gram-negativos e anaeróbios, mas ela é altamente indutora de resistência. Por isso, ela é evitada para uso terapêutico. O uso dela é reservado principalmente para profilaxia cirúrgica. Cefalosporinas de terceira geração. Essas são drogas muito importantes para nós, né? Porque tem uso em infecções graves como meningites. As drogas de terceira geração no Brasil por via oral, elas hoje não estão mais disponíveis. Então, a gente só tem por via parenteral, o cefotaxima e o ceftriaxone. Então, qual a diferença desses dois? Também meia-vida. Então, assim como você fez o raciocínio lá do cefadroxil com a cefalotina, que é de primeira geração, da cefuroxima com o ceftriaxone, eu tenho o mesmo raciocínio. Qual é? Ceftriaxone tem uma vida bem maior, então eu posso fazer a droga de 12 em 12 horas ou até a cada 24 horas, e o ceftaxima eu vou fazer de 8 em 8 horas. Indicações: meningites, abscessos cerebrais, por quê? Porque essas drogas ultrapassam bem a barreira hematoencefálica, diferentes das cefalosporinas de primeira e segunda geração. Então, indicação: sepsis por gram-negativos, pneumonias, que eu penso que além do pneumococo, para o qual a cefalosporina de terceira também é bom, possa ter moraxella, hemófilos, klebsiella, por exemplo, um alcoólatra com quadro pulmonar, onde o pneumococo é importante, a klebsiella, a pneumonia é importante, ceftriaxone seria uma ótima droga, que é uma cefalosporina de terceira. Meningites em neonatos, a cefotaxima é a droga principal. E ela deveria ser associada com a ampicilina, que nós citamos, pela ação da ampicilina contra a listéria. E você pode ter o sinergismo, né, a ação potencializada das cefalosporinas quando você associa os aminoglicosídeos, que são um grupo que vocês estudarão posteriormente. Então, o ceftriaxone eu vou usar nas meningites pelo pneumococo, hemófilos influenza, meningococo. Então, quando você vê terapia empírica de meningite, normalmente ceftriaxone é a primeira escolha. Infecções urinárias também pode ser utilizada, pneumonias, infecções intraabdominais. No entanto, nessas situações eu tenho que associar uma droga com ação anaerobicida, porque o ceftriaxone não vai ter ação em anaeróbios do trato gastrointestinal. A gonorreia, hoje o Ministério da Saúde preconiza como primeira linha, né, o ceftriaxone para o gonococo por conta de elevada resistência da quinolona com esse germe. Sífilis também é uma alternativa terapêutica, febre tifoide, doença de Lyme. O inconveniente do ceftriaxone é o risco de kernícteros, por isso que você não pode usar ele em neonato, e também você pode ter a formação da lama biliar, da nicterícia no paciente. Ceftazidime. Ceftazidime é uma cefalosporina de terceira geração que vai ter um diferencial que seria a ação contra pseudomonas, que o ceftriaxone não tem. Então, o ceftazidime vai ter tudo que a cefalosporina de terceira tem, com um incremento de ação contra as pseudomonas aeruginosas. A gente pode usar em pielonefrites, pneumonias, osteomielites, meningites, e em situações onde eu anteveja que pode ter pseudomonas envolvidas. Cefepime, cefalosporina de quarta geração. Qual o ganho? Para gram-negativos. Eu tenho uma potência bem maior do cefepime em relação às cefalosporinas de terceira geração. E, além disso, ela tem potencial de cobrir o Staphylococcus aureus meticilino sensível, tanto quanto aquela cefalosporina de primeira. Então, em quais situações eu usaria o cefepime? Infecções em pacientes hospitalizados e, normalmente, infecções relacionadas à assistência à saúde.
Então, se eu tiver uma pneumonia grave num paciente que veio da comunidade e não estava institucionalizado, eu não tenho por que usar essa droga. Eu usaria uma cefalosporina de terceira ou de segunda. Agora, em paciente que já está mais de 7 dias internado, que a microbiota dele já vai ser mais recheada das bactérias multiresistentes, aí sim eu deveria usar o cefepime. Então, poderia usar em pneumonias, infecções urinárias, infecções do trato geniturinário na mulher, pele e partes moles, principalmente nos casos que eu mencionei de infecções em pacientes diabéticos, onde pode haver infecção por pseudomonas, e nas meningites hospitalares. Por quê? Na meningite hospitalar, quais seriam os principais agentes? O Staphylococcus aureus marsa, para qual o cefepime não tem ação, e pseudomonas. Então, aqui seria pensando na pseudomonas aeruginosa. E deveríamos associar uma droga com atividade contra o estafilometicilina resistente, o MARSA. Ela tem uma ótima ação contra enterobactérias, as bactérias do grupo CESP, as enterobactérias do grupo CESP, que são produtoras de AMP-C, que vocês devem ter visto na aula de resistência bacteriana, você pode lançar a mão do cefepime para tratar. E como nós já dissemos, pseudomonas e estáfilo sensível. Ceftalorine. O ceftalorine é a última geração das cefalosporinas. Qual que é o ganho dela? É a primeira vez que um beta-lactâmico tem ação contra estafilometicilina resistente. Tirando o ceftalorine, sempre que aparecer em alguma questão da sua vida, MARSA, beta-lactâmico não serve. Hoje só temos a ceftalorine como opção. E foi licenciada pelo FDA, para tratamento das pneumonias e infecção de pele e partes moles. Então, ela tem ação contra o Staphylococcus marsa, o Staphyloepidermidis resistente à oxacilina, contra o pneumococo resistente à penicilina, contra o Enterococcus fecalis resistente à vancomicina e tem uma ação contra gram-negativos, mas não contra aqueles multiresistentes. Com gram-negativos tem uma ação em geral, mas não uma ação tão importante quanto ela tem contra os gram-positivos. Na nossa realidade, eu não vejo como uma droga tão importante. Por quê? Porque nós não temos muito CA-MARSA, nós não temos muito MARSA na comunidade e nem temos tanto pneumococo. Então, na minha opinião, não é uma droga da gente usar primariamente nas infecções comunitárias no Brasil. Então, as indicações pele e partes moles, pneumonia, quando você prevê que tenha pneumococo resistente ou CA-MARSA. Então, dentro do espectro dessas drogas que nós falamos até agora, penicilinas. Penicilinas associadas a inibidores de beta-lactamase e cefalosporinas, esse quadro é importante porque ele vai colocar penicilina, eu vou ter um ganho para gram-positivos. Penicilina com inibidor de beta-lactamase, eu cubro gram-positivos, mas eu vou ter uma ação melhor sobre gram-negativos e também vou conseguir cobrir os anaeróbios. Cefalosporinas, de primeira geração, é ótima para gram-positivo, segunda geração, um pouco de gram-positivo e um pouco de gram-negativo. Cefamicina é aquela exceção, anaeróbios e gram-negativos. E cefalosporina de terceira, ótima para gram-negativos e ainda muito boa para estreptococo, melhor do que a de primeira geração. E quarta geração, ótima para gram-negativos e com ação contra o estáfilo sensível. Então, seria o resumo dessas penicilinas e cefalosporinas. E restam mais dois grupos que nós vamos citar, mas que são grupos mais restritos. Os monobactâmicos. Monobactâmicos é um grupo diferenciado dos beta-lactâmicos que vai ter uma ação exclusivamente sobre gram-negativos aeróbios. Alguns dizem que o Astronam seria similar a um aminoglicosídeo com ausência da nefrotoxicidade que se tem com o aminoglicosídeo, que vocês estudarão depois. Quais as indicações? Infecções pulmonares adquiridas no hospital, onde predomina o agente os gram-negativos, infecções intraabdominais, mas sempre com associação de uma droga anaerobicida, porque ele não tem ação contra o anaeróbio,
Infecções do trato urinário, infecções graves, que eu queira também cobrir pseudomonas. E a grande vantagem do Astreonam é a ausência de reação alérgica cruzada com os demais beta-lactâmicos. Então, se você tiver uma reação alérgica grave a uma cefalosporina, a uma penicilina, você pode lançar a mão do Astreonam sem medo, porque ele não dá reação cruzada. E ele é representado só por aquela droga. E os carbapenêmicos, finalmente. Os carbapenêmicos são um grupo muito rico, com um espectro muito amplo, mas que nós não podemos usar inadvertidamente, porque eles são altamente indutores de resistência. Então, são drogas potentes, importantes, mas que nós temos que reservar para o momento certo. Então, quais são as drogas do grupo? O imipenem, meropenem, doripenem e ertapenem. O espectro de ação do imipenem vai agir contra gram-positivos, gram-negativos, anaeróbios. Então, ele contempla todo mundo. Staphylococcus aureus meticilino sensível, Streptococcus pneumoniae, enterobactérias do mal, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii e Bacteroides flagilis. Então, tem uma ação ótima para anaeróbio. Então, se eu usar o carbapenêmico, eu não preciso associar metronidazol, clindamicina ou nenhuma outra droga anaerobicida. Ele dá conta do anaeróbio. O inconveniente, como nós dissemos, é a indução de beta-lactamase. E outro inconveniente do imipenem é que ele tem o potencial de facilitar o limiar convulsivo. Então, se eu tenho um paciente com epilepsia ou que está tendo crise convulsiva, melhor não usar o imipenem. E aí eu tenho outras alternativas melhores. Meropenem é o irmão rico do imipenem, vamos dizer assim. Ele vai ter ação contra gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. Qual o diferencial? Ele não vai induzir tanta convulsão e efeitos adversos neurológicos quanto o imipenem, certo? E em relação aos dois, o imipenem vai ter um pouco de superioridade na cobertura de gram-positivos e o meropenem superioridade para pseudomonas aeruginosa. Doripenem é uma droga mais nova que chegou depois, vai também ter uma similaridade muito alta com o meropenem, mas ela ainda adquire maior potência contra a pseudomonas aeruginosa. Então, são drogas reservadas para infecções hospitalares, seja pneumonia, meningite, sepse grave, uma peritonite terciária, você pode lançar a mão dos carbapenêmicos. Então, o imipenem, meropenem e doripenem serão utilizados com sucesso em monoterapia para a maioria dessas infecções, se eu não tiver germe resistente. E nas infecções do sistema nervoso central, evitar o imipenem. Ertapenem é uma droga um pouco diferenciada dentro dos carbapenêmicos. Por quê? Ela mantém espectro para gram-negativos anaeróbios, também vai cobrir enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro ampliado, que a gente chama de ISBL, só que ela não vai ter mais atividade contra a Pseudomonas aeruginosa e a Acinetobacter baumannii. Então, se eu penso que esses germes podem estar envolvidos, não devo usar ertapenem. Então, vai ser utilizada quando? Infecções intraabdominais, infecção de pele, partes moles complicadas, né, como o pé diabético que nós já citamos, ou aquelas úlceras venosas infectadas com necrose importante, e infecções pélvicas agudas. O diferencial do ertapenem, o bom dele é a meia-vida bastante longa. Então, a dose convencional dele é 1 grama uma vez ao dia. Então, isso facilita principalmente no cuidado ambulatorial, quando você quer deshospitalizar o paciente. Então, se eu preciso continuar o tratamento com uma enterobactéria produtora de ISBL, eu posso fazê-lo com ertapenem 1 grama uma vez ao dia. O home care, né, ou o serviço de atendimento domiciliar pode administrar. No entanto, o custo dela hoje sai mais caro que o meropenem e o imipenem, certo? Então, os carbapenêmicos têm largo espectro, mas lembrar que eles são fortemente indutores de resistência. E nós temos que lembrar de usar racionalmente. O que é usar racional? É você utilizar o antibiótico pensando naquela microbiota que está envolvida naquele paciente.
Então, eu não preciso usar um carbapenêmico para tratar um furúnculo. Nesse caso, se eu tenho uma infecção complicada por um furúnculo, uma sepse secundária a uma doença de pele, eu usaria a oxacilina. Mas se eu tiver uma sepse, provavelmente em pós-operatório de uma cirurgia abdominal, aí sim eu poderia usar um carbapenêmico sem culpa. E lembrar que hoje nós temos uma limitação de drogas, né? A resistência aumenta a cada dia e que nós temos que lembrar de, apesar dessa diversidade, desse poder que os beta-lactâmicos têm, as bactérias estão sempre à frente. Então, nós temos que lembrar de usar racionalmente. E entre as características do uso racional, eu gosto de citar que antibiótico não é antitérmico. Então, tem muita gente que fala assim, tá com febre, então vamos tomar um Bactrim, vamos tomar uma Bezetacil. Então, assim, ela não vai resolver a febre. Então, se é uma febre, é lógico, aguda em um quadro grave, aí sim eu vou analisar qual o sítio acometido, qual a procedência do paciente, se ele vem da comunidade, se ele vem do ambiente hospitalar, se ele frequenta unidade de hemodiálise, por exemplo, se ele é institucionalizado, e aí sim eu vou direcionar minha terapia empírica. Mas se é um paciente que tem uma febre prolongada, sem foco definido, está estável, eu posso muito bem indicar. Por quê? Nem toda febre é infecção. Eu posso ter doença reumatológica, uma neoplasia, que pode cursar com febre também. E lembrar que antibiótico não é ansiolítico, porque muitas das vezes o médico evolui lá. O paciente está bem estável, mas teve febre e ele não está pior, está estável e você não tem paciência de esperar um resultado de uma cultura e sua ansiedade aumenta e você manda o antibiótico. E lembrar de sempre prescrever baseando-se em evidências. E não porque o meu professor ou o meu chefe faz assim, sempre fez, independente de CCIH, independente de infectologista, eu vou fazer conforme a minha experiência. Então, a gente não está hoje estudando medicina para fazer as coisas por experiência, né? Nós temos que fazer por evidência. Então, eu espero que vocês estudem, para que nós possamos fazer as discussões de casa e nos aprofundar no tema. Então, muito obrigada.